Pessoal, o Senhor Jesus, ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por que ele disse isso? Porque o diabo, o que ele mais quer é nos tirar da presença de Deus. Por falar nisso, deixa eu apresentar esse livro aqui. Nele eu ensino o que você precisa saber sobre fé e oração. Eu não sei por que muitas pessoas ainda estão deixando o diabo amarrar elas. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não comprou esse livro, compre. Não deixe o demônio impedir você de ampliar o seu conhecimento sobre a fé. Claro que ele não quer que você descubra o poder que você tem sobre ele. Compre o livro. Descubra o poder que você tem na oração. Custa R$ 75 e você pode pagar em até 5 parcelas de R$ 15 sem juros no cartão. Todo mundo tem condições de comprar. Infelizmente, nem todo aquele que se diz cristão quer, na verdade, crescer na fé, né? Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. É por isso que muita gente está vivendo debaixo do chicote. Está comendo o pão que o diabo amassou. A pessoa não quer aprender sobre a fé, não quer aprender sobre a oração. Ela acha que ela já sabe tudo, só que ela ora e o diabo continua brincando de roda em volta dela. A oração dela não está funcionando. Como eu ia dizendo, o maligno, ele faz as pessoas cometer atos dos quais mais tarde ele possa acusar ela diante de Deus. Meu querido, esse mundo está tomado por coisas ruins. Muitas pessoas estão obedecendo ao inimigo para serem agentes dele aqui na terra. Muita gente está dando oportunidade a ele para fazer coisas más. Por isso Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes nós não vigiamos. Nós não damos atenção devida à palavra de Deus. Não oramos. E o que acontece? O demônio vem, tenta, planta em nós uma semente que não é boa, uma ideia perversa, ou nos faz ver uma oportunidade, mostra para a gente coisas que nós jamais deveríamos ver, ele nos apresenta uma proposta ilícita, muitas vezes a gente cai no lamaçal do pecado, e tem pessoas que já estão se atolando na lama do capeta, sem força para sair. E ela não quer nem saber como faz para se livrar. No Salmo 69, versículo 14, o rei Davi fez a seguinte oração. Ele disse para Deus, tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me trague o abismo, e nem cerre a cova a sua boca sobre mim. O Davi ele havia se metido numa enrascada sem tamanho. Quando ele percebeu a bobagem que ele tinha feito, ele logo tratou de buscar a Deus. E ele orou dizendo, tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem. Meus queridos, nós temos que aprender a orar como Davi orava. Além de pedir a Deus que o tirasse daquela situação e não deixasse ele se atolar no pecado, quer dizer, não deixasse ele continuar pecando, porque cada dia a pessoa vai afundando mais, quando ela continua fazendo as mesmas coisas que ela sabe que desagrada a Deus e ela não para, cada vez ela afunda mais. Mas o Davi foi esperto, ele pediu, Senhor, tira-me do lamaçal e não me deixa atolar no pecado. O Davi ainda pediu a Deus que livrasse ele daqueles que o aborreciam. E nós também deveríamos pedir o mesmo. Pai, me livra de qualquer aborrecimento. Essa pessoa que vem me trazer aborrecimento, antes que ele ou ela chegue até mim, me livra dela. Essa devia ser a nossa oração. Isso é um pedido inteligente, porque tem gente que só procura
para trazer problema. Às vezes a pessoa chega até você com uma conversa tal, pede uma ajuda, você empenha a palavra, presta ajuda para ela, mas depois essa pessoa ela apronta contigo. Então é sábio você pedir a Deus: Pai, me livra dessas pessoas que vêm me trazer aborrecimento. Antes que ela chegue até mim, me livra delas. Então o Davi pediu a Deus que o livrasse dessas pessoas. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. E não me leve à corrente das águas, e não me sorva o abismo, nem cerre a cova a sua boca sobre mim. A situação era séria. Ele havia cometido um adultério e um homicídio. Ele sabia que se Deus não o socorresse, ele seria arrastado para o inferno. Deixa eu ler aqui que é para você entender do que eu estou falando. Veja a besteira que o Davi fez. Isso está escrito lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Ele não devia ter ficado. Por quê? Aconteceu que à hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, viu do terraço uma mulher que se estava banhando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? O diabo já estava aprontando para cima do Davi. Porque o Davi ele sempre era vencedor nas batalhas. Mas um dia ele vacilou, ele não foi à luta. E naquela hora que ele ficou meio que despreocupado, foi a hora que o diabo jogou o laço. Meu querido, nós temos que ficar sempre atentos, porque nós somos enviados de Deus para fazer a obra dele nesse mundo. E o diabo sabe que nós somos um perigo para o inferno. E ele fica cercando, esperando o momento em que você está fraco na fé, em que você não meditou na palavra, não leu a Bíblia, não ouviu a pregação, está um pouco esquecido, para ele jogar o laço. Foi o que aconteceu com Davi nesse dia. Esse dia ele não se preparou para a guerra. Ele estava despreocupado, ficou descansando. Nós não podemos descansar na vida espiritual. Então, ele viu uma mulher que era mulher de Urias. Esse Urias, ele era um soldado de Davi. E ele havia ido para a guerra com o exército de Israel. Então, o Davi enviou mensageiros e mandou que trouxessem a mulher até ele. E entrando ela a ele, se deitou com ela. Depois voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fê-lo saber a Davi e disse: Pejada estou. E então enviou Davi a Joabe dizendo: Envia-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. E vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como estava Joabe, como ia o povo, como ia a guerra. E depois Davi disse para Urias: Desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele a iguaria do rei. Porém Urias se deitou na porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. E então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer, beber e para me deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. O Davi queria um álibi.
Ele queria que Urias fosse para casa e se deitasse com a sua mulher, porque dessa forma, quando a barriga aparecesse, ninguém podia dizer que o filho não era do Urias, e nem ele mesmo ia desconfiar. Só que Urias, ele era tão fiel a Davi que ele não achou justo ir para casa, ficar nos braços da sua mulher, enquanto seus companheiros estavam colocando suas vidas em risco, lutando por Israel. O Davi não esperava por isso. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje e amanhã te despedirei. E Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia. E o dia seguinte, e Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. E à tarde saiu para deitar-se na sua cama, como os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. As águas da tentação haviam arrastado Davi. Ele estava arrependido, ele não tinha outra opção. Ou ele pedia a Deus que o livrasse, ou ele se perderia para sempre. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, mesmo que você não tenha chegado ao ponto que Davi chegou, se você continuar flertando com o pecado, você vai acabar no fundo do poço. A Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos devassos, e aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se você tem sido devasso, idólatra, adúltero, efeminado ou masculinizado, se é sodomita, ladrão, avarento, viciado no álcool ou em qualquer outra droga, ou no fumo, se você é incrédulo, feiticeiro, tem sido mentiroso, se arrependa enquanto é tempo. Deixe o erro, se acerte com a pessoa a quem você ofendeu, peça a Deus para livrar você. Diga para ele: Senhor, me livra desse lamaçal, porque eu não quero atolar. Não deixe que as águas profundas me arrastem, e nem que a cova feche a sua boca sobre mim. Arrependa-se, meu irmão, minha irmã, antes que seja tarde demais. Vamos orar? Pai, obrigado pela palavra que o Senhor tem nos dado. Deus, eu tenho certeza que essa mensagem abriu os olhos de muita gente. E essa pessoa está decidida a abandonar a vida de pecados. E eu te peço, Senhor, não escondas o teu rosto dela, porque ela tem vivido angustiada. Ouça o que ela está te pedindo, ouça depressa, porque grande é a tua misericórdia e a tua benignidade. Ó Pai, olha para todos nós segundo a tua multíssima compaixão. Apaga de nós a transgressão. Livra-nos, Senhor. Faça-nos triunfar sobre o mal, em nome de Jesus. Pai, nós entramos em batalha espiritual agora. Nós vamos julgar por terra tudo quanto é poder maligno e vamos fazer isso para a tua glória. Eu oro por essa pessoa que diz: essa mensagem foi para mim. Eu agora determino e digo a todo demônio:
em o nome de Jesus Cristo, tire as tuas garras dessa pessoa. Não toque mais na vida dela. Eu quebro o teu poder sobre ela. Agora eu ordeno, pega a tua doença, o teu sofrimento, tua dor, tua miséria e todo o mal. Em nome de Jesus, sai! Obrigado, meu Deus. Amém.